Eu agora quero responder a pergunta do Carlos, lá de Aparecida do Norte, São Paulo. Olha, fiquei feliz de saber que temos ouvinte lá em Aparecida do Norte, cidade da nossa mãezinha, Aparecida. Que bênção! E olha que pergunta boa, porque ontem, nós celebramos a exaltação da Santa Cruz e o Carlos pergunta: Rafael, é verdade que depois de mais de 2000 anos ainda existem pedaços da cruz de Jesus? Eu vi uma reportagem ontem que estava dizendo que tem fragmentos em várias igrejas pelo mundo. Como isso é possível? E quem foi que encontrou a cruz verdadeira? Olha, Carlos, uma pergunta maravilhosa. Então deixa eu te contar uma história incrível, que começa lá no século IV, mais ou menos ali no ano 326 depois de Cristo. E a protagonista dessa história é uma mulher extraordinária chamada Helena. Sabe quem era Helena? Helena era a mãe do imperador Constantino. Isso mesmo, aquele imperador que liberou o cristianismo no Império Romano. Mas Helena era uma mulher nobre, ela era, ou melhor, não, desculpa pessoal, a Helena não era uma mulher nobre não, ela era uma mulher simples, isso. Alguns dizem que ela era dona de uma hospedaria, outros que era de família humilde. Mas sabe o que ela tinha? Ela tinha fé, uma fé do tamanho do mundo. Então, quando seu filho Constantino virou imperador e se converteu ao cristianismo, Helena já tinha ali uns 80 anos, em idade de ficar em casa descansando, Mas não ela. Helena decidiu fazer uma peregrinação à Terra Santa. Imagine só então uma mulher, uma senhora de 80 anos viajando naquela época, Não foi fácil, dificuldades de transporte, os perigos da estrada, mas Helena foi. E quando ela chegou em Jerusalém, Helena tinha uma missão no coração. Ela queria encontrar a cruz onde Jesus morreu. Olha, repare que já estamos no século IV. Já tinham passado quase 300 anos. E Jerusalém tinha sido destruída, tinha sido reconstruída. No lugar lá do Calvário, os romanos tinham construído um templo pagão. Ora, era como procurar uma agulha no palheiro. Mas Helena não desistiu. Ela mandou derrubar o templo pagão e começou as escavações. E sabe o que aconteceu? Encontraram lá 3 cruzes enterradas. 3! Mas qual seria a de Jesus, hein? Havia também a dos 2 ladrões, que foram crucificados com ele, lembra? É aqui que vem a parte mais impressionante da história. O bispo de Jerusalém teve uma ideia, Trouxeram uma mulher muito doente, daquelas que estava desenganada mesmo. Então encostaram ela em cada uma das cruzes. Nas 2 primeiras nada aconteceu, mas quando encostou na terceira, a mulher foi curada instantaneamente. Era essa então a cruz de Cristo. Helena então fez algo muito sábio, Ela dividiu a cruz em fragmentos, deixou uma parte grande em Jerusalém, mandou outra para outros lugares, onde ficava também lá o Palácio Imperial, levou outra parte para Roma, porque ela sabia que aquela relíquia era preciosa demais para ficar num lugar só. Se ficasse só em Jerusalém e a cidade fosse invadida, poderia ser o fim, poderia se perder para sempre. Então foi assim que começou a distribuição
dos fragmentos da Santa Cruz pelo mundo. Ao longo dos séculos, esses pedaços maiores foram sendo divididos em pedaços menores, para que mais igrejas pudessem ter esse fragmento. Agora, você deve estar se perguntando, mas Rafael, se juntar todos esses fragmentos, será que existem por aí? Não daria umas 10 cruzes? Olha, já fizeram esse estudo. Um arquiteto francês lá no século XIX calculou todos os fragmentos conhecidos, os documentados, e sabe o que ele descobriu? Todos juntos dariam apenas 1/3 do volume de uma cruz. Ou seja, a maior parte da cruz verdadeira, ela se perdeu mesmo, ao longo da história. E tem uma coisa interessante, a Igreja Católica ela é muito cuidadosa com essas relíquias. Cada fragmento autêntico vem com um documento, um certificado que mostra toda a história dele, de onde veio, por onde passou. Então, meus irmãos, e ao nosso amigo Carlos, Santa Helena, então, essa mulher corajosa, nos deixou um presente precioso. Não só os fragmentos, físicos da cruz, mas o exemplo de que nunca é tarde para buscar Jesus. 80 anos! E ela atravessou o mundo. E mais, ela usou toda a influência que tinha como mãe do imperador. Não usou para se enriquecer, mas para servir a igreja. Construiu igrejas, ajudou os pobres, libertou prisioneiros. Santa Helena, meus amigos, poderia ter ficado lá no palácio, aproveitando o luxo. Mas não, meus irmãos, ela escolheu ali gastar a sua velhice procurando os lugares santos, preservando a memória de Cristo. Por causa dela, então, hoje, depois de muitos e muitos anos, ainda podemos venerar fragmentos daquela cruz. Meus irmãos, falei demais, tô cansado. Vamos falar agora com o Padre Josileudo. Bom dia, Padre! Bom dia, Rafael. Bom dia, ouvintes da Rádio Barroso Mix. Eu sou o Padre Josileudo Queiroz e vamos para mais um quadro, A Igreja Responde, aqui na rádio. Qual a pergunta de hoje, Rafael? Padre, o que significa aquelas letras no topo da cruz de Jesus? Muito massa essa pergunta. Na verdade, é INRI, que fica aqui em cima, ó, esse letreiro, que em latim significa Iesus Nazarenus Rex Iudeum, ou seja, Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Era o motivo pelo qual os crucificados recebiam a sua condenação. Esse letreiro que de Jesus estava escrito em grego, latim e hebraico, era para dizer qual o motivo da condenação de Jesus. Então não era algo louvável não, viu? Como a cruz não era, A cruz se torna instrumento de salvação por causa de Jesus, mas era um sinal de condenação. E esse letreiro, que tem essas iniciais INRI, significou o motivo pelo qual Jesus foi crucificado. Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Padre, é pecado acreditar em superstição? Muito massa a sua pergunta, com certeza sim. Além do mais que superstição, acreditar em superstição é perda de tempo. Porque não vale para nada, não serve de nada, não tem motivo para ninguém acreditar em superstição. Superstição, gente, olha, prestem atenção, é coisa de quem não tem uma fé madura, autêntica, que não tem uma experiência profunda da sua fé. A gente não pode se deixar levar por bobagem. Superstição é bobagem. Ah, padre, mas eu não saio de casa sem olhar o horóscopo. Eu não passo debaixo de uma escada. Que isso? Isso é bobagem. Isso não vale de nada. Olha, tem uma experiência autêntica com Deus, com nosso Senhor Jesus Cristo. Viva a sua fé, tá bom? Ele é o Senhor do tempo. Ele é o Senhor de tudo. Então cabe a nós colocar nele, nas mãos dele, a nossa vida. Aí é. Padre, é pecado se distanciar de familiares que são muito tóxicos? Muito massa a sua pergunta. Primeiro a gente tem que fazer a nossa parte. Tentar superar
aquilo que dá para ser superado, fazendo a nossa parte, né? Não é só se afastar, não é só excluir. A gente tem que tentar fazer a nossa parte. Mas, mesmo assim, a gente não consegue ter um bom relacionamento, há uma grande dificuldade, a distância, infelizmente, mesmo com familiares, acaba sendo a melhor opção. Por quê? Porque quando você percebe que a situação ela não vai mudar, que as pessoas não mudam, que as pessoas continuam do mesmo jeito, a distância para evitar brigas, discussões ou outras situações piores é um afastamento, respeitando, não esquecendo o laço familiar, mas infelizmente, em determinadas situações, o se distanciar é a melhor opção. Obrigado, padre, pelas suas palavras, pelas suas explicações e até amanhã. Eu que agradeço, Rafael, e até amanhã com mais uma edição de Catequese aqui na Rádio Barroso Mix. E queridos ouvintes, me sigam no meu Instagram, pe.josileudoqueiroz, e enviem suas perguntas por lá. Será um prazer responder para continuarmos crescendo e aprendendo juntos mais sobre a nossa fé. Um grande beijo e vocês são muita massa!